Olá, tudo bem? Eu sou o psicólogo Alexandre Herzog e nesse vídeo eu vou te explicar o que é função materna e função paterna. Este é o canal Completamente, conteúdo online em psicologia. Bom, então para a gente entender o que é função materna e função paterna, nós vamos aqui ligar uns pontos, tá? Então vou estar explicando o papel do homem, da mulher ao longo do tempo e a gente vai ligando esses pontos aí e formando o conceito, ok? Então assim, nas sociedades primitivas o homem saía da caverna, em busca do alimento, da caça, protegia contra invasores e desenvolvia com isso habilidades físicas, agilidade, força, esse tipo de coisa. Enquanto as mulheres ficavam nas cavernas cuidando das crianças e desenvolviam outras habilidades. Habilidades assim verbais, habilidades sociais, habilidades perceptivas e também percepção múltipla. Bom, então pensando nas sociedades primitivas e como isso foi vindo para frente, temos que considerar a transmissão genética. A transmissão genética é a forma como os genes vão passando de uma geração para outra e vão se atualizando, se modificando. Bom, para te explicar o que eu preciso te falar dentro da transmissão genética, eu vou fazer uma metáfora com o videocassete. Hoje em dia ele não existe mais, mas até ali meados dos anos 90 era fabricado, era um aparelho doméstico capaz de ler as fitas cassete, que continham os filmes. Depois foi surgindo outras mídias e não tem mais. Mas aí o que o pessoal fazia? Às vezes tinha um filme muito bom numa fita e o pessoal copiava para uma outra fita. Então pegavam 2 videocassetes, faziam uma bagunça lá, conectavam um no outro e copiavam uma fita do filme original para uma fita sem nada dentro, uma fita virgem. Preste atenção nisso. Esse processo, depois de muitas cópias, a qualidade da imagem de uma cópia para outra ia se perdendo. Então, isso é assim também no contexto da transmissão genética. Esses papéis puros do homem e da mulher, assim como eu descrevi anteriormente, eles foram se perdendo ao longo do tempo. De tanto copiar, foi se misturando. Eles não são mais características tão puras no gene. Há muita mistura, foi diluído. Tá? Outra coisa que foi acontecendo assim foi a divisão do trabalho enquanto a sociedade foi vivendo e evoluindo. Lá das sociedades primitivas até as sociedades assim do século XIX, manteve-se aquela ideia do papel do homem como provedor e da mulher como cuidadora, mas nas relações familiares, o centro do poder estava direcionado para o homem. Hoje em dia, então, a gente vive um período de transição para um universo que ainda é relativamente desconhecido. Do século XIX para cá, algumas mudanças aconteceram. Aí não existe mais aquela família prioritariamente tradicional, homem e mulher. Hoje existem famílias em que o homem trabalha, a mulher não trabalha, ou então que a mulher trabalha e o homem não trabalha, ou ainda configurações em que ambos trabalham. De uns anos para cá, o pessoal dos homossexuais, a união LGBTQI+, conseguiu assim, uma liberdade maior de expressão também, de posicionamento social. Então, esse pessoal também começou a formar suas famílias também. Então, existem famílias de união homoafetiva entre 2 homens, entre 2 mulheres. São novas configurações familiares. Então nós vamos começar agora com a função paterna. Tá? Ela não é mais exclusividade do homem, porque das sociedades primitivas para hoje, via transmissão genética, lembra da metáfora do videocassete,
ela foi se perdendo, a pureza dela, tá? Não ela em si, a pureza dela foi se perdendo, aí não é mais uma coisa restrita ao homem. Então a função paterna remete ao masculino daquele homem que lá das sociedades primitivas, aquele homem lá do começo. Então que é aquela coisa assim mais rígida, uma palavra que ordena, que coordena a lei para o Lacan, né? Lacan da psicanálise falava da lei, o Freud também da psicanálise falava da castração. Então isso são o quê? São palavras, né? Um limite que vem e corta, né? Que estabelece uma fronteira com o externo. Eu aqui na Gestalt eu trabalho com a ideia da fronteira de contato. Contato é um conceito que eu vou te passar mais adiante aí também na playlist dos termos técnicos. O que é o contato para Gestalt, tá? Então pensa como função paterna, a função que ajuda a criança a entender o limite dela como externo. A função materna na psicologia remete àquelas mulheres lá do começo, né, das sociedades primitivas que ficavam nas cavernas, né? Então o que acontece? É uma função que organiza a criança perante ela mesma, né? Bom, na psicanálise nós temos o Winnicott, Donald Winnicott, que trabalhou muito com a relação mãe-bebê. Foi talvez o autor que mais estudou isso. Então ele traz essa coisa, né, do holding, que é o conceito, o abraço, aquele abraço que contém, que ajuda a criança a se organizar e estabelecer a fronteira dela entre o eu e o não eu, que também é uma situação assim, a criança até certo ponto da vida ela pensa e sente que ela e a mãe são uma coisa só, porque ela veio ali de dentro da mãe, até que ela forma uma referência, né, dela com ela mesma, né, ela precisa desse apoio da função materna. No contexto da Gestalt, para compreender essa função materna, para lidar com isso, eu trabalho com o conceito dos mecanismos do afastamento de contato. A função materna, através daquele abraço que contém, né, que acolhe, que permite que a criança reorganize suas emoções quando estiver numa crise, ajuda a criança a entender que ela é ela mesma e a mãe é um outro ser. Então, há um afastamento de contato, uma separação, que é o que a mãe ajuda a fazer. Tá, mas e daí o que eu faço com essas informações? Eu vou te sugerir algumas coisas. A função paterna e a função materna, né, não pertence mais especificamente à figura do homem, da mulher, né? Elas estão no ar e qualquer um pode se conectar a ela ali e exercer ela nesse momento, né, num momento em que a criança estiver precisando disso, né? O que vai acontecer é que a situação onde a criança está não conseguindo lidar com alguma emoção dela, né, está precisando de um apoio, né, a situação vai determinar qual função que ela precisa. As crianças hoje precisam que quem está ali perto com elas, num dado momento onde elas estão atrapalhadas, né, que saiba desempenhar qualquer uma das funções minimamente. Pegando as ideias do Winnicott emprestadas de novo, eu vou sugerir para vocês uma dica extra aí, que é: procurem ser pais e mães suficientemente bons. Não se preocupem em atender perfeitamente, instantaneamente, as necessidades do seu filho, pois isso aí atrapalha, tá, na relação que vocês desenvolvem com eles, tá? Então, esse é o conteúdo sobre função materna e função paterna, né? Eu gostaria que você, se gostou, curtisse, compartilhasse aí, faça isso, por favor, né, para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas e ajudar mais pessoas, né? Mas eu quero saber de você o seguinte: o que te parece isso? O que você achou disso? Traz a tua opinião aqui para os comentários da descrição do vídeo e vamos pensar isso aí juntos, ok? Gratidão pela tua audiência, pela tua participação aqui, um forte abraço e até!